Olá, meu nome é Thaís Lemos Turek, sou orientada do professor Dr. Samuel Luiz Fiorese. O título do nosso projeto é Adaptação da canola em condições de safrinha no Planalto Serrano de Santa Catarina. A canola é classificada como uma oleaginosa de inverno que foi desenvolvida a partir do melhoramento genético da couza. A época ideal de semeadura é definida por um conjunto de fatores ambientais, que além de afetar a produtividade, afeta também a arquitetura e o desenvolvimento da planta. A definição da época é um processo que deve ser feito considerando dois critérios: a necessidade da espécie e a disponibilidade de recursos do ambiente. Desta forma, os riscos associados à cultura são quantificados e esses são distribuídos nos melhores locais e épocas de semeadura, diminuindo os riscos de perdas de produtividade. O presente projeto tem como objetivo geral estudar a adaptação da cultura da canola em condições de safrinha no Planalto Serrano catarinense. Localização da área experimental. O estudo foi conduzido na Estação Experimental da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Curitibanos, no período entre setembro de 2015 e julho de 2016. O delineamento experimental foi de blocos causalizados em esquema de parcelas subdivididas com 4 repetições. As parcelas eram formadas por 3 híbridos de canola, em sucessão à safra de verão. Instalação e condução do experimento. Na safra de verão, o experimento foi conduzido em condições de campo em sistema de semeadura direta, tendo o trigo como cultura antecessora. Na safrinha de canola, a semeadura dos híbridos de canola foi realizada de forma manual. As linhas de cultivo foram previamente demarcadas e adubadas com auxílio de uma semeadora adubadora. As avaliações. Na safra de verão, durante o período de condução das culturas de soja e feijão, será determinada a duração das principais fases do desenvolvimento, como a emergência até o início do florescimento e florescimento até a maturação fisiológica. Ao final do ciclo das culturas, será avaliado os componentes de produção, como número de vagens por planta, número de grãos por vagem, massa de grãos por planta e peso de 1.000 sementes. Na safrinha de canola. Durante o período de condução da cultura da canola, foi determinada a duração das principais fases do desenvolvimento da cultura, como a emergência até o início do florescimento até o início do desenvolvimento das sílicas e início do desenvolvimento das sílicas até a maturação. Também foram realizadas avaliações biométricas e componentes de produção e produtividade. Os resultados de discussão. Na safra de verão, foram encontrados inúmeros problemas na condução do experimento de verão. Houve um intenso ataque de lebres silvestres na área, as quais se alimentavam de plantas recém-emergidas. Como resultado, em quase todas as parcelas houve perda total do estande de plantas, inviabilizando qualquer tipo de avaliação quanto ao crescimento ou aspecto produtivo das culturas. Após o final do ciclo das plantas restantes do cultivo de verão, procedeu-se a dessecação da área para a implantação da segunda fase do projeto. Na duração do ciclo em dias, note-se que a segunda época de semeadura da soja apresentou menor duração de ciclo, sendo essa redução observada no período entre o estágio de início do florescimento e maturação fisiológica. A redução de início de ciclo ocorre pela sensibilidade termofotoperiódica apresentada pela cultura, sendo que a segunda época de semeadura apresenta índices de fotoperíodo em temperaturas médias maiores se comparados à primeira época de semeadura. Na segunda época de semeadura de feijão, também apresentou redução na duração do ciclo da cultura. Mas no feijão, essa redução ocorre entre as fases de emergência e início do florescimento, e também entre as fases de R1 e R9. Para a cultura do feijão, o fator determinante para essa redução de ciclo é a temperatura. No tratamento com semeadura em 10/11, para o feijão, note-se um período maior para a emergência da cultura. A safrinha de canola. Da duração das fases. O ciclo completo da canola não pode ser analisado na segunda quinzena de abril, pois ocorreram baixas temperaturas em uma geada fora de época, o que acarretou no comprometimento do fechamento do ciclo da cultura. Na imagem, pode-se observar os sintomas em plantas de canola após a geada no final de abril de 2016. A semeadura é realizada em 11 de janeiro. O Raiola 61, 76 e 411 apresentaram um período de 52, 69 e 42 dias entre as fases de emergência e florescimento, e de 70, 78 e 54 dias até o surgimento das sílicas. Na semeadura realizada em 22 de janeiro, o Raiola 411, 61 e 76 apresentaram respectivamente 62, 72 e 58 dias entre emergência e florescimento. Na semeadura realizada em 4 de março, o Raiola 411, 61 e 76 apresentaram respectivamente 112, 112 e 60 dias entre a emergência até o florescimento. No híbrido Raiola 76 mostrou-se superior para a altura de plantas e a altura de inserção da primeira sílica. Entretanto, foi a que apresentou a menor comprimento da porção produtiva e menor número de sílicas por planta. O híbrido Raiola 61 e 411 apresentaram-se semelhantes em todos os aspectos, sendo que o Raiola 411 foi o mais precoce e apresentou maior altura de plantas. Em trabalho realizado por Ercovitch,
2014, o híbrido Raiola 76 obteve maior medidas de altura, se igualando aos dados obtidos no presente trabalho. Dados semelhantes também foram encontrados em trabalhos realizados por Pegoraro. As conclusões. A ocorrência de geadas e outros fatores ambientais que não puderam ser controlados prejudicaram a obtenção de resultados conclusivos. O híbrido de canola Raiola 411, semeado em 11 de fevereiro de 2016, apresentou bom potencial para o cultivo em safrinha em função de seu ciclo precoce. Se faz necessário o desenvolvimento de novos estudos para analisar a adaptação dos híbridos de canola no cultivo de safrinha na região de Curitibanos.